As grandes coisas nunca começam grandes. Todo castelo já foi pedra solta, toda montanha já foi poeira, e todo guerreiro já foi alguém frágil, perdido e cheio de medo. Você olha para alguém que conquistou respeito, corpo, mente, riqueza ou propósito e pensa que aquilo sempre esteve ali, mas não esteve. Houve suor, houve noites em claro, houve dor, houve silêncio e, principalmente, houve escolhas. Você quer ser grande? Quer vencer? Então entenda isso de uma vez. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Gente comum como eu e você nasce pequeno, limitado, frágil, cheio de dúvidas. Mas alguns decidem enfrentar o processo enquanto outros passam a vida inventando desculpas. É nesse ponto que a estrada se divide. Você pode ser vítima ou pode ser dono do seu destino. A escolha é só sua. E aqui vai uma verdade brutal. Quando você decide mudar, sua vida vai piorar antes de melhorar. Sempre. Vai ficar mais dura, mais pesada, mais solitária. Porque toda decisão verdadeira cobra um preço. Quando você decide correr, seu corpo grita. Quando você decide estudar, sua mente resiste. Quando você decide empreender, sua vida financeira vira um caos antes de dar frutos. Esse é o ciclo. Esse é o caminho. Fugir dele é fugir do crescimento. As pessoas se escondem atrás de histórias, criam narrativas para justificar a fraqueza. Dizem que não tem tempo, que a família atrapalha, que não tem apoio. Isso é mentira. Seus filhos não te impedem de treinar. Sua esposa não te impede de estudar. Seu marido não te impede de empreender. A única coisa que te impede é a covardia de não assumir a responsabilidade pela sua vida. Ponto final. Se você não levanta quando o despertador toca, não é porque algo atrapalhou. É porque você escolheu perder para você mesmo. A disciplina é o alicerce de tudo. Não se trata de esperar motivação. Motivação é frágil, escapa pelos dedos. Disciplina é acordar mesmo sem querer. É correr mesmo com dor. É estudar mesmo com sono. É dizer não para as vozes da sua cabeça que tentam te convencer a parar. Você acha que Goggins correu centenas de quilômetros porque estava motivado todos os dias? Não. Ele fez porque decidiu. Ele fez porque entendeu que o sofrimento não é inimigo. O sofrimento é o professor. E aqui está outra verdade dura. Você vai falhar, vai cair, vai errar, vai sentir vergonha, vai ser ridicularizado. E tudo isso é parte do processo. A diferença entre os que vencem e os que fracassam não é talento, não é sorte, não é dom. É a capacidade de levantar de novo. É a capacidade de aprender com a queda e continuar correndo. É o músculo da mente que se fortalece cada vez que você diz, ainda não acabou. Eu continuo. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. A dor pode ser escola ou prisão. Você decide. Quando você aprende a abraçar a dor, ela se transforma em combustível. Quando você foge dela, ela se transforma em peso. É exatamente por isso que tanta gente fica presa em ciclos, sempre fugindo, sempre se escondendo, sempre correndo do desconforto. Mas escuta bem, quanto mais você foge da dor, mais fraco você fica. Quanto mais você encara, mais invencível você se torna. Não existe plano B. Essa é outra ilusão que destrói vidas. Enquanto você tiver um plano de fuga, nunca vai dar tudo de si no plano A. É plano único, dedicação total, esforço sem limites. Você acha que vai conseguir sem pagar o preço? Esqueça. A vitória não é presenteada. Ela é conquistada na lama, na corrida solitária, no treino que ninguém vê, na disciplina que ninguém aplaude. Você quer vencer? Então mate o plano B, queime a ponte e avance. Agora, me escuta com atenção. Coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar apesar do medo. Todos têm medo. Eu tenho medo. Você tem medo. Mas só alguns têm coragem de ir mesmo assim. É o medo que paralisa os fracos e fortalece os fortes. O medo nunca vai desaparecer. Você precisa aprender a andar com ele, correr com ele, lutar com ele. Porque coragem só existe quando o medo está presente. E sabe
Que mais? Você precisa ter uma visão clara. Precisa enxergar aonde quer chegar daqui a 5, 10, 20 anos. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho parece aceitável. E é isso que destrói a maioria. Vivem qualquer vida, seguem qualquer direção, aceitam qualquer coisa. Não porque são fracos, mas porque não decidiram quem querem ser. Se você não tem visão, vai se perder. Mas se tem, pode estar na tempestade mais sombria e ainda assim continuará andando. Você vai cair, vai sangrar, vai duvidar de si mesmo. Mas a cada dia, cada passo, cada suor, você vai se reconstruir. E quando olhar para trás, vai ver que cada dor foi necessária, cada noite foi essencial, cada queda foi degrau. Não espere a vida ficar fácil, não espere as pessoas acreditarem em você, não espere motivação cair do céu. Apenas faça, apenas avance, apenas seja inquebrável. Se esse vídeo já está mexendo com você, me conta nos comentários qual decisão você precisa bancar hoje, sem desculpas. E se você quer continuar recebendo mensagens que vão te empurrar para fora da zona de conforto, se inscreve no canal agora. Essa jornada não é para todo mundo, mas se você chegou até aqui é porque você tem dentro de si algo maior do que imagina. Não me decepcione, não se decepcione. A maior parte das pessoas foge desesperadamente da solidão. Correm para festas, procuram distrações, enchem os ouvidos de barulho e os olhos de telas, porque tem medo de se encarar no silêncio. Mas, se você olhar para a vida daqueles que realmente venceram, verá um padrão claro. Eles se encontraram quando estavam sozinhos. E aqui está o ponto. A solidão não é ausência, é oportunidade. É no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, que você constrói aquilo que chamam de impossível. David Goggins, um homem que foi do fundo do poço até se tornar um ícone de disciplina e resistência, sempre fala do poder da solidão. Ele mesmo escolheu correr centenas de quilômetros, treinar em horários insanos e enfrentar suas batalhas internas, sem plateia. Por quê? Porque no silêncio não existe mentira, não existe aplauso falso, não existe aprovação superficial, só existe você, a dor e a decisão de continuar. E é aí que os fracos desistem e os fortes se tornam inquebráveis. Talvez você já tenha sentido isso, aquela noite em que tudo parece pesado, em que você queria alguém para te tirar da dor, mas ninguém apareceu. É nesse exato instante que você precisa lembrar: você não foi deixado sozinho, você foi colocado em treinamento. Deus, muitas vezes, nos isola, para que possamos ouvir a sua voz sem interferências. Lembre-se das palavras de Davi no Salmo 62, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A solidão, quando bem usada, não te enfraquece, ela te conecta com a essência da sua força. E aqui entra a riqueza de estar só. Você descobre que não precisa da aprovação de ninguém para continuar lutando. Descobre que as opiniões alheias não movem suas pernas durante a corrida, não levantam os pesos por você, não acordam cedo no seu lugar. É nesse espaço íntimo, entre você e a dor, que surge uma das maiores conquistas, o respeito próprio. David Goggins costuma repetir que quando você enfrenta o desconforto, quando escolhe o caminho mais difícil, cria calos na mente. Esses calos são como blindagem. Cada vez que você não foge da solidão, mas a encara de frente, está fortalecendo sua mente para suportar qualquer tempestade. Isso não significa que você deve rejeitar pessoas, mas sim que precisa aprender a não depender delas para se manter de pé. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O silêncio é a porta para esse despertar. Estar sozinho é a chance de olhar para dentro e descobrir a verdade. Você é capaz de muito mais do que imagina. Você não precisa de validação para ser extraordinário. E aqui vai um ponto prático. Comece a usar a solidão como ferramenta. Está sozinho em casa? Desligue as distrações. Pegue um caderno e escreva onde você está e onde quer chegar. Saia para caminhar sem fones de ouvido. Deixe os pensamentos virem. Vai doer? Vai.
mas essa dor é o fogo que molda sua mentalidade. Lembre-se, enquanto muitos se escondem do silêncio, você o usa como arma. Cristo também nos mostrou isso. Antes de iniciar seu ministério, ele se retirou para o deserto, jejuou e enfrentou o diabo em solidão. Isso nos ensina que os grandes propósitos exigem momentos de isolamento. Não se trata de rejeição, mas de preparação. Talvez Deus esteja te afastando de certas pessoas, não porque você não merece companhia, mas porque sua missão é grande demais para ser poluída com distrações pequenas. Você precisa entender isso. Solidão não é maldição, é treinamento. Cada segundo de silêncio é uma chance de se tornar mais forte, mais consciente e mais preparado para carregar o peso que poucos têm coragem de suportar. Agora eu te pergunto, você vai continuar correndo da solidão, buscando anestesiar sua dor com distrações? Ou vai usar esse presente para se tornar alguém tão inquebrável que nada e ninguém poderá parar? Se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Minha solidão é minha força. Quero ver você assumindo isso publicamente, porque quando você declara, você começa a transformar sua mentalidade. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Este espaço existe para fortalecer pessoas como você, que sabem que nasceram para vencer. Não se esqueça, a riqueza de estar só não é apenas suportar a solidão, mas transformá-la em combustível. É na escuridão do quarto silencioso que você descobre a luz mais poderosa, a força que sempre esteve dentro de você. A dor. Essa palavra que muitos evitam, mas que na verdade esconde o maior segredo do crescimento humano. A vida não é feita apenas de momentos de glória, de conquistas brilhantes e de sorrisos fáceis. A vida é, acima de tudo, um campo de batalha, onde o sofrimento é inevitável. Mas o que você faz com essa dor é o que importa. Define o tipo de pessoa que você se tornará. Alguns a rejeitam, fogem dela, preferem anestesiar o coração e a mente para não sentir. Outros, no entanto, entendem que a dor é o maior combustível que existe. Quando a pressão vem, quando o corpo grita, quando a mente implora para desistir, é exatamente aí que você tem a chance de se transformar em alguém que nunca imaginou que poderia ser. A dor não é um inimigo. Ela é uma professora dura, mas leal. É a chama que forja o caráter, o peso que fortalece a alma. Cada gota de suor, cada lágrima, cada noite mal dormida carrega dentro de si um pedaço da vitória que ainda não chegou, mas que está a caminho. E quando você começa a enxergar a dor como parte da jornada, em vez de uma maldição, tudo muda. Você já percebeu como os momentos de maior crescimento não vieram quando tudo estava bem, mas quando você foi testado além dos limites? É no deserto, não no jardim, que nascem os guerreiros. É na pressão, não na calmaria, que surgem os líderes. É no silêncio das noites difíceis que os campeões do amanhã são moldados. A mente humana tem um poder extraordinário. Ela pode se adaptar à dor. No início, o desconforto parece insuportável, mas pouco a pouco, o que antes esmagava se torna tolerável, e o que era tolerável se transforma em força. É como criar calos na alma. A cada desafio, a cada luta enfrentada, você desenvolve resistência. Esse é o ponto em que a maioria desiste, justamente quando a dor está prestes a revelar sua maior recompensa. As pessoas querem atalhos, soluções rápidas, vitórias sem esforço. Mas a verdade é que o sofrimento é inevitável. Então a questão não é se você vai sofrer, mas como você vai usar esse sofrimento. Pense nisso. Quantas vezes você desistiu no exato momento em que estava prestes a cruzar a linha que separa os fracos dos fortes? Quantas vezes você largou a batalha a centímetros da vitória porque não suportou mais o peso? A dor sempre pergunta: você está disposto a continuar mesmo sem ver? Resultados imediatos? E a sua resposta a essa pergunta define quem você é. A chave está em transformar a dor em energia, usá-la como combustível para dar mais um passo, para insistir mais um dia, para acreditar mais uma vez.
Cada vez que você se recusa a desistir, você treina sua mente para ser mais forte do que as circunstâncias. Você prova para si mesmo que é capaz de ir além do que imaginava. E aqui está o detalhe mais poderoso. A dor é temporária, mas o orgulho de ter resistido dura para sempre. O desconforto passa, a fadiga passa, as feridas cicatrizam, mas a memória da vitória permanece como uma marca eterna na sua história. Não se engane, a dor não desaparece da vida de ninguém. Ela está aí, todos os dias em diferentes formas. A única escolha real que você tem é se vai deixá-la te destruir ou te reconstruir. Se vai se encolher diante dela ou vai crescer com ela. E quando você escolhe crescer, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é mais escravo das circunstâncias. Você não precisa que o mundo seja justo para ser forte. Você não precisa que a vida seja fácil para ser grande. Você apenas precisa decidir que cada gota de sofrimento será convertida em progresso. Agora, pare e reflita. O que você tem feito com sua dor? Tem permitido que ela te quebre ou tem usado cada pedaço dela como combustível para subir mais alto? Se você entendeu a mensagem até aqui, quero que faça duas coisas agora. Primeiro, escreva nos comentários: "Minha dor será meu combustível", para marcar um compromisso público com sua própria força. Segundo, inscreva-se no canal para continuar recebendo esse tipo de mensagem que vai te lembrar todos os dias que desistir não é uma opção. Porque no final, vencer na vida não é sobre quem sofreu menos, mas sobre quem transformou a dor em poder. Chega um momento em que você percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, contra os críticos ou contra aqueles que duvidaram de você. A verdadeira guerra sempre esteve dentro de você. O inimigo mais feroz que você terá de enfrentar não é externo, mas a voz interna que diz para desistir, que sussurra que você não é bom o bastante, que tenta convencer que já fez o suficiente e pode parar por aqui. Essa é a voz que destrói mais sonhos do que qualquer fracasso real. E é exatamente por isso que você precisa estar preparado para lutar contra ela todos os dias. Não existe vitória definitiva sobre essa voz. Ela sempre volta, em novos formatos, com novos argumentos, tentando te convencer a se acomodar. Mas cada vez que você resiste, cada vez que você decide continuar, cada vez que você escolhe levantar quando tudo em você pede para cair, você cria uma camada de proteção mental. Você constrói calos na mente que fazem com que a dor não seja mais o limite, mas o combustível. Essa mentalidade é o que separa os que apenas sonham dos que realizam. Porque sonhar é fácil, todo mundo sonha. Mas suportar a dor do processo, encarar o desconforto da disciplina e escolher a consistência mesmo quando o prazer imediato chama mais alto, isso é raro. É por isso que a maioria desiste. É por isso que poucos vencem. Mas entenda algo, cada passo que você dá contra a vontade de parar, cada escolha de continuar, mesmo que ninguém esteja assistindo, é um voto na pessoa que você está se tornando. Você não está apenas treinando o corpo, está treinando a alma. Não está apenas resistindo à fadiga, está moldando um caráter que não se curva diante da dor. E é esse caráter que vai te sustentar quando o mundo parecer ruir. O segredo é simples, mas brutal. Você precisa amar o desconforto. Precisa encontrar propósito na luta. Precisa entender que não é sobre esperar o dia em que a vida ficará fácil, mas sobre se tornar tão forte que nada pode te quebrar. Quando você atinge esse estado, descobre que a verdadeira liberdade não está em evitar a dor, mas em não ser mais controlado por ela. E no fundo, você sabe, a vida não vai aliviar. Pelo contrário, ela vai testar você em cada fase, em cada etapa, em cada vitória e cada queda. Mas se você estiver pronto, se tiver treinado a mente para não desistir, se tiver aprendido a transformar dor em energia, nada será capaz de te parar. Você não será apenas alguém que sobreviveu, você será alguém que venceu. A pergunta é, você vai escolher esse caminho? Vai continuar quando a sua mente implorar para parar?
Vai se levantar quando o peso da vida parecer insuportável? Ou vai entregar seus sonhos na mão da sua própria fraqueza? Esse é o momento de decisão. Esse é o último combate. Não contra os outros, mas contra você mesmo. E só quem vence essa guerra pode dizer que conquistou de verdade. Se essa mensagem falou com você, eu quero que você deixe um comentário agora com a frase: "Eu não vou parar". Isso é um compromisso público. É a sua declaração de guerra contra a desistência. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque aqui você sempre vai encontrar a força que precisa para continuar lutando. Nunca esqueça, o mundo pode até tentar te parar, mas se você vencer a si mesmo, não haverá limites para onde você pode chegar.